Mateus capítulo 9, verso 36 eu coloquei ali, mas a gente pode ler o 35 também, para a gente ficar dentro do contexto. Deixa só eu achar aqui. Amém. Mateus capítulo 9, verso 35. Amém? Vocês encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar, para agir, para fazer conforme for a vontade de Deus na sua vida, nas nossas vidas hoje. Amém? Meu irmão, esse texto aqui resume o que era o ambiente que estava cercando Jesus, o ambiente do ministério de Jesus. O texto diz que Jesus passava de aldeia em aldeia, em cidade em cidade, e que por onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Havia mudança, havia transformação, havia um movimento espiritual por onde Jesus passava, havia ensino, havia pregação da palavra, havia pregação do reino, acompanhado de sinais por onde Jesus ia, por onde Jesus passava. Coisas extraordinárias aconteciam. Jesus curava, transformava a vida, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Era o ministério de Jesus. Mas aí, de repente, no texto, o texto para aqui no verso 36 e Jesus faz um diagnóstico do seu tempo. O texto diz que Jesus, ao ver as multidões, Jesus olha e se compadece delas, porque elas pareciam ovelhas exaustas, cansadas, desbaratadas, sem saber o que fazer, como ovelhas que não têm pastor. A primeira boa notícia que nós vemos aqui, queridos, nesse texto, é que Jesus vê as multidões. É que Jesus enxerga você, ainda que você esteja cercado por uma multidão de pessoas à sua volta. É que Jesus te conhece pelo nome. A boa notícia é que Jesus nos enxerga. E Ele vê e conhece o nosso coração. Ele conhece as particularidades da nossa vida, Ele sabe, a palavra diz que Deus sabe aquilo que vamos dizer antes que a palavra nos chegue à boca. O Senhor te conhece. Ele vê o teu choro, Ele vê a tua aflição, Ele vê a tua dor, Ele vê os teus momentos de altos e baixos, os teus momentos de fraqueza, Ele enxerga tudo isso. Ele está vendo. O Senhor está olhando hoje para a igreja, no Brasil, no mundo, e Ele está vendo. Ele está vendo as confusões, Ele está vendo a bagunça, Ele está vendo a mistura teológica, Ele está vendo o afastamento da palavra, Ele está vendo a confusão nos púlpitos, a mentira, o engano, os lobos devoradores, Ele está vendo tudo isso. E Ele está vendo também um povo cansado, um povo exausto, um povo desesperado por novidade, um povo desesperado por conhecer, não o Deus da palavra, mas conhecer tecnicamente coisas teológicas, palavras, jargões. Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso.
Deus está vendo quando nós nos afastamos da oração. Deus, o teu Jesus, Ele está vendo quando nós, na nossa intimidade, somos uma pessoa e quando estamos na igreja somos outra. O teu Jesus está vendo. Aqueles homens, aquela multidão, estava sujeita aos líderes espirituais daquela época. O texto que nós lemos aqui hoje, antes de começarmos o culto, falava do momento em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. E Jesus diz, olha, vocês quando orarem não façam como os fariseus, que fazem questão de orar nas praças, nos lugares públicos. Mas vocês não. Vocês quando forem orar, entrem no quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, que o Deus com quem você falou em secreto vai te recompensar publicamente. Os líderes daquela época agiam de uma maneira que não apacentava o povo. As autoridades espirituais agiam de uma forma que não apacentava o povo. O relacionamento espiritual entre os pastores, os líderes espirituais, estava dissociado da realidade do povo. Jesus estava no meio do povo. Jesus estava junto com o povo. E o texto diz que ao ver a aflição, ao ver o coração apreensivo, ao ver a insegurança, ao perceber que aquelas pessoas já não tinham mais força, ânimo espiritual, já não tinham mais esperança, saída, estavam aprisionados pela religiosidade, pela mentira, pelo engano que aqueles homens estavam ensinando, ao perceber que eles estavam perdidos, Jesus se compadeceu da multidão. Ai, Deus. Que boa notícia, queridos. Porque Jesus não somente te vê, Jesus não somente enxerga a tua dor, mas Ele se compadece daquilo que você está passando. O texto aqui é íntima compaixão. O original é a compaixão ou a misericórdia que vem das entranhas. Como a compaixão de uma mãe pelo filho. Como a compaixão de um pai pelo seu filho. Lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 18, o texto vai dizer que o filho pródigo, quando volta para casa, o pai corre desesperado, pega no pescoço do filho e, movido de íntima compaixão, ele beija o seu filho que estava voltando. O filho que pegou herança, o filho que foi embora com tudo aquilo que pertencia a ele, mas antes do tempo, o filho que gastou dissolutamente tudo aquilo que tinha da sua herança, o filho que estava quase comendo as bolotas dos porcos, quando ele volta para casa, o pai tinha compaixão para ele. É o sentimento de Deus por aquele que volta à sua casa, aquele que volta à sua presença, aquele que volta ao seu altar, aquele que volta a buscar a Deus, aquele que diz, Senhor, faz pelo menos de mim trabalhador na tua casa. É esse o sentimento que Deus tem. Sentimento de íntima compaixão. Lucas capítulo 7, verso 13 em diante, o texto vai falar a respeito de uma viúva que estava saindo de uma cidade chamada Naim, e Jesus estava indo para aquela cidade, quando essas duas comitivas se encontram. Aquela mulher chorava porque era viúva de um único filho. Aliás, era viúva e tinha um único filho, e o filho estava morto. Jesus, a Bíblia diz, Jesus olha para aquela mulher, Jesus diz para ela, não chores. Envolvido de íntima compaixão, Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Ele se coloca no teu lugar. Compaixão, misericórdia, é dar a alguém aquilo que
ela não merece. Ou seja, é tratar alguém que merecia algo pior de forma, dando a ela algo menor. E ainda mais, concedendo alguma coisa para ela. Boa. Esse é o resultado da graça de Deus na nossa vida. É resultado do favor imerecido de Deus na nossa vida. Merecíamos a morte. Merecíamos estar no caixão. Mas Jesus não só nos perdoa, mas Ele, movido de íntima compaixão, nos ressuscita. E não só faz isso, nos dá eternidade ao lado do Pai. Não só faz um milagre na nossa vida, não só multiplica, não só traz bênçãos materiais, não só faz isso, mas Ele faz muito mais. Ele nos cerca de bênçãos celestiais. Ele nos dá um lugar junto do Pai, onde nós não merecíamos estar. Lembra de João? Quem é digno de abrir, desatar os selos, abrir o livro? Olhou, não havia ninguém. Aí quando viu, somente um podia. É Jesus. Ele é o Cordeiro, o Leão. O único que é digno de desatar os selos e abrir o livro. É o único que tem esse poder, essa autoridade de ter compaixão. Porque compaixão, queridos, é sinônimo de autoridade. Está atrelada à autoridade de Deus. De modo que só podemos ter compaixão, só podemos ser movidos por essa compaixão de Deus, se nós nos colocarmos, ou seja, precisamos descer para ter compaixão. Precisamos nos humilhar para ter compaixão. Quem é soberbo não tem compaixão. Quem tem autossuficiência não tem compaixão. Quem acha que já atingiu um nível que não precisa mais, não tem compaixão. Jesus cura por sua compaixão. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 10, no verso 33, o texto vai dizer que um homem havia sido assaltado, roubado, esfoliado. Não só roubaram, como maltrataram aquele homem. Muito comum, acontece hoje nos nossos dias. Fulano não está preocupado somente em pegar o que é seu, mas ele só se contenta se ele te matar. Roubaram, deixaram ele caído à beira do caminho, com a sua roupa rasgada, sem dinheiro, sem nada, machucado. E o texto vai dizer que passa primeiro o sacerdote. E o sacerdote não se compadece. O sacerdote é aquele que traz, que liga o homem a Deus. Sacerdote é aquele que entra no santo lugar. Sacerdote é aquele que oferece os sacrifícios a Deus. No contexto judaico é isso. O sacerdote é aquele que tem a capacidade de entrar no lugar onde ninguém entra. Na presença de Deus, é aquele que teoricamente conhece a Deus. Não teve compaixão. O levita, o que era encarregado das coisas santas, o que era encarregado de oferecer, colocar os pães da proposição, o que era encarregado de oferecer incenso a Deus, o que era encarregado das coisas que pertenciam a Deus, não se compadeceu. O texto diz que ele passou largo do homem que estava ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que era desprezado, um samaritano que muitos diziam que nem crente era, ele de repente olhou para aquele homem e se moveu, o texto diz, de íntima compaixão. E ele pegou aquele homem, cuidou das suas feridas, levou aquele homem até uma hospedaria, pagou a sua estadia. E Deus se moveu, queridos. Deus se move por compaixão. Deus movimenta a sua igreja por compaixão.
Deus se move na nossa vida pela nossa compaixão. Não adianta termos poder, não adianta termos autoridade, não adianta vermos o céu descer, não adianta vermos o fogo cair no altar, se a gente não tem compaixão pelo nosso irmão. Se a gente não tem misericórdia, se a gente não consegue dar perdão, se a gente não consegue abrir mão das nossas vontades e prazeres. Mateus, no capítulo 15, no verso 32, Jesus estava pregando a uma multidão muito parecida com essa, e chegou um determinado momento que o texto vai dizer que Jesus teve compaixão da multidão, porque elas já estavam há muito tempo, estavam famintas, cansadas, e não tinha como mandar de volta para comer alguma coisa, muitos iam perecer no caminho. Jesus então multiplica pães e peixes, e alimenta uma multidão. É pela compaixão de Deus que somos curados. É pela compaixão de Deus que somos alimentados. É pela compaixão de Deus que somos consolados. É pela compaixão de Deus que há milagres entre nós. Não é porque um irmão é mais abençoado que o outro. Não é porque o pastor que veio pregar tem mais fogo do que o outro. É pela compaixão de Deus, pela sua vida, pela minha vida, que os milagres acontecem. É porque Deus tem misericórdia de nós. E Jesus vai dizer, olha, esses homens, essa multidão, elas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meu irmão, não sei se você tem noção do que é uma ovelha sem pastor. A ovelha não tem defesa, queridos. A ovelha é um dos poucos animais que não tem defesa nenhuma. Não tem chifre, não tem nada. Uma ovelha sem pastor é vulnerável aos ataques do inimigo, porque ela não tem defesa. Uma ovelha, ela produz lã o tempo todo, desde o momento que nasce até o momento que morre, ela produz lã. Então ela é muito preciosa. Da mesma forma, para Deus, você é precioso. Para o pastor, nós somos preciosos. Mas também somos preciosos para os mercenários. Somos preciosos para o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Porque às vezes a ovelha está produzindo lã, mas não percebe o seu valor. Às vezes a ovelha tem uma lã bonita, preciosa, não sei se malhada, né, ou não malhada, como o irmão falou aqui, mas não percebe que tem valor, meu irmão. Talvez a tua lã seja diferente da lã do teu irmão. Talvez o teu valor seja diferente, mas cada um de nós tem valor diante de Deus. Somos preciosos aos olhos do Senhor. A ovelha não consegue discernir o pasto. Ela não sabe se o que ela está comendo vai fazer bem ou mal para ela. Ela está comendo. Por isso que o pastor precisa dirigir as ovelhas, conduzir as ovelhas para comer no pasto certo. O que mais nós vemos hoje é a ovelha querendo comer de tudo que é pasto. É a ovelha que se alimenta de tudo que é lugar, de tudo que é palavra, de tudo que é voz. A ovelha confusa, porque come todo tipo de comida. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Certa vez um homem disse que olhava um lugar onde havia uma fonte,
E nessa fonte, de repente, se juntou, apareceu um pastor que conduzia suas ovelhas para beber água. De repente, apareceu um outro pastor, e logo mais, outro pastor, e os 3 pastores ficaram conversando, e as ovelhas se misturaram. Aí o observador falou, olha, mas eu vou dar um tempo aqui, que eu quero ver como é que eles vão separar essas ovelhas. Como é que eles vão fazer para separar quem é quem ali? Até que o momento acabou a conversa. Foi cada pastor para o seu lado. E começou a gritar, um chamado. De repente as ovelhas começaram a se separar. E foi cada ovelha para o seu pastor. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do seu Senhor. Aleluia, Jesus. Cada ovelha dorme num lugar específico. Ovelha não toma o lugar da outra, querido. Ovelha não fica passando a perna na outra para achar um lugar melhor. A ovelha tem lugar. A ovelha sem pastor. A ovelha é um animal medroso. Sem pastor ela se sente insegura. Sem pastor ela se treme de medo. O pastor para ela é uma segurança. A ovelha precisa de um pastor. Sem pastor não tem como passar. Precisa ter alguém para passar óleo na ovelha. Na cabeça da ovelha, para evitar que os mosquitos fiquem pousando, passando, transferindo doenças. Porque se isso acontecer, a ovelha fica louca. Existe uma doença. A ovelha fica tão perturbada com os mosquitos, com tudo aquilo que está à sua volta, que ela começa a bater a cabeça forte contra a pedra e chega a rachar o próprio crânio. Porque está sem pastor. Fica perturbada. Fica aflita. Fica sem consolo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A ovelha come o dia todo. Aliás, o maior órgão da ovelha é o estômago. Ela come, e quando chega de noite, às vezes ela briga, dá umas cabeçadas entre ovelha com ovelha. Às vezes acontece isso no pasto do Senhor. Tem uns irmãos que dão cabeçada no outro irmão. E às vezes a ovelha cai e ela pode ficar asfixiada na própria lã. É por isso que o pastor precisa estar atento de noite, no meio das ovelhas, sabendo o que está acontecendo. Tem que cuidar de dia e de noite. E o pastor, para isso, usa 2 instrumentos: a vara e o cajado. Com um ele puxa a ovelha que tenta ir para o abismo, a ovelha que tenta ir comer erva que não é para comer. Com outro, ele aparta as brigas, aparta as lutas entre as ovelhas, joga na cabeça da ovelha, para a ovelha voltar para o lugar. Queridos, o Senhor se compadece de nós, como ovelhas que não têm pastor. Ele tem misericórdia de nós, como o irmão disse, estão comemorando o quê? Eu fico imaginando Jesus olhando isso. Aliás, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de indiferença. É um tempo de esfriamento espiritual. É um tempo em que as pessoas estão alheias a Deus.
No tempo de Jesus, as pessoas iam até Jesus, porque queriam conhecê-lo, queriam ver quem era Jesus. Mas hoje as pessoas estão tão conectadas com aparelhos, com celulares, com os seus afazeres, que poucas estão se preocupando com o seu relacionamento com Deus. É como a própria palavra diz, que os últimos dias seriam como os dias e os tempos de Noé, em que os homens agiam normalmente, casavam-se, davam-se em casamento, enquanto o dilúvio estava chegando. Estavam brincando, zombando, vivendo as suas vidas, e o dilúvio está chegando. Enquanto eles brincavam, zombavam, Noé construía a arca e eles zombavam de Noé. Mas entenda, eu não estou falando isso para você dizer, porque vai chegar a hora que vai chegar, Jesus vai voltar, vocês vão ser fulminados. Porque hoje, a arca de Deus, hoje o lugar que Deus escolheu para nos guardar, para guardar aqueles que são seus, a sua geração, aqueles que vão dar frutos. Deus estabeleceu um lugar chamado igreja. Igreja não é um espaço físico, mas igreja é o lugar onde nós estamos alicerçados. Igreja é o lugar onde nós estamos ligados na videira. Igreja é o lugar onde nós damos fruto. Igreja é o lugar que está selado, cercado pelo Espírito Santo, para que as águas não entrem. Para que sejamos guiados por Deus. Sabe o que é maravilhoso desse Deus, queridos? É que esse Deus não olha de cima para baixo. Esse Deus não olha com a autoridade dos fariseus. Hoje, nós escolhemos aqueles que vão ser o executivo das nossas cidades, aqueles que vão propor as leis municipais, e eles vão chegar lá no poder, né, ainda que seja um pequeno poder comparado à nação e comparado até recentemente aí às eleições americanas. Mas todo poder é poder, e como o irmão disse, todo mundo é líder em algum lugar e dentro de um ambiente. Eles vão ser escolhidos e muitos deles vão receber salários, alguns vão receber carro, outros vão receber auxílio não sei o quê, mas auxílio de não sei das quantas, para tratar da coisa pública. E muitas vezes somos nós, muitas vezes não, todas as vezes somos nós que pagamos o salário deles, e muitas vezes eles vão nos tratar como se eles fossem superiores a nós. Está chegando aí o excelentíssimo Senhor, prefeito, governador, majestoso. Não foi nós que colocamos esse cara lá? Sabe o que é maravilhoso de Deus? É que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem autoridade, querido, ele pode dizer por uma palavra, ele falar e eu ficar sem respirar agora. Ele tem todo o poder. Jesus disse, se eu quisesse, eu dava ordem para uma milícia de anjos aqui, rapaz. Tiago e João estavam certos daquilo que Deus era capaz, que quando os samaritanos impediram Jesus de passar na cidade, eles fizeram, Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu nessa cidade? Jesus disse, não, vocês não estão entendendo nada. Ele tem poder, ele tem autoridade para fazer. A fé daqueles homens estava lá em cima. Mas fé, querido, autoridade, poder, sem misericórdia, não significa nada no reino de Deus. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele.
Quer conhecer alguém? Dê autoridade a ele. Às vezes a gente quer muito poder, quer cargo, quer ministério, quer autoridade, mas não quer ter misericórdia. Quer ter muito, mas não quer conhecer o Deus que é misericordioso. E era o que essas autoridades estavam exercendo sobre o povo. Olhavam o povo de cima para baixo, mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez homem, habitou entre nós e viveu entre nós. E ele não só ficou entre nós, queridos, mas ele se fez maldição por nós. Ele olhou de baixo para cima. Ele não só viveu um homem normal, comum, mas ele se colocou abaixo daquilo que era mais desprezível na condição humana, a ponto de se entregar na cruz, no madeiro, como maldito, para que nós fôssemos abençoados, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser, hoje, chamado de santos, porque Ele é santo e Ele nos santifica, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Certa vez fizeram um concurso numa rádio para escolher quem seria o radialista daquele lugar. E dentre as diversas passagens bíblicas, escolheram o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 23. E daí, bons radialistas, pessoas que usavam boas técnicas, começaram a falar com a voz grossa, assim, grave, bonita. E usando todas as técnicas, falaram, recitaram o Salmo. Até que chegou o seu João. Seu João, já 95 anos de idade, com a Bíblia debaixo do braço, aquele terno surrado, de repente ele começou, abriu a Bíblia, e com uma voz de taquara rachada, começou a recitar o Salmo. E quando terminou, os avaliadores, os auditórios, a plateia, todos estavam com lágrimas nos olhos. E um daqueles que estavam concorrendo, um daqueles que estavam ávidos pelo cargo, um daqueles que estavam loucos para chegar naquela posição, não entendeu. Ele não entendeu por que as pessoas estavam chorando. E daí alguém olhou para ele e disse, é porque todos nós aqui, ou todos aqueles outros, conhecem ou leram para nós o Salmo do pastor. Mas esse Senhor, Ele conhece o pastor do Salmo. Meu irmão, quando nós conhecemos o pastor do Salmo, a nossa vida é transformada. Quando nós conhecemos o Senhor da igreja, o Senhor que muda, o Senhor que transforma, o Senhor que faz milagres na nossa vida, tudo muda de figura, tudo muda de lugar. O ambiente é transformado. O Senhor Jesus, então, diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui eu encerro essa mensagem. Meus irmãos, muitos de nós queremos fazer parte do reino, queremos morar no céu, eu quero morar no céu, queremos a eternidade, queremos as coisas espirituais, queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos nos colocar na condição de trabalhador. O filho pródigo só entendeu o seu lugar quando ele disse, eu vou para a casa do meu pai, ainda que ele me faça um trabalhador. Ainda que ele me faça um dos seus jornaleiros, um dos seus servos. Ainda que ele me faça isso. A gente quer chegar no lugar já por cima da carne seca.
A gente quer chegar no lugar já com cargo de chefia. Não, mas eu tenho muita experiência. Não, você não sabe já o que eu vivi. E a gente quer chegar lá, achando que as coisas de Deus são medidas dessa forma também, como são medidas aqui no mundo. Você pode ter muita experiência na sua vida profissional, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom artesão, você pode ser alguém que faça uma boa faxina, você pode ser uma boa cozinheira, um bom cozinheiro, você pode ser um bom vendedor, você pode ter muita experiência na sua vida, um acadêmico, alguém muito conhecido. Mas no reino de Deus, para entrar tem que ser o menor. Mas no reino de Deus, para ser reconhecido, tem que fazer como Jesus fez. Se cingir, se despir e lavar os pés uns dos outros. No reino de Deus é diferente, é outra matemática, são outros parâmetros. São os parâmetros de Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que precisamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores. Porque enquanto estamos aqui, queridos, o Espírito Santo conhece cada coração. Enquanto falamos aqui nessa noite, o Espírito Santo sonda, penetra, Ele conhece individualmente cada vida. Aleluia, Jesus. E Ele chama os que são seus. Ele faz o processo seletivo, o processo de Deus nas nossas vidas e nos coloca na condição de trabalhador. Talvez você tenha chegado na casa de Deus um dia cheio de você mesmo, cheio das suas condições, cheio das coisas que você sabe fazer, mas o Senhor foi quebrantando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai colocando a nossa vida no prumo, na posição, no lugar que Ele quer e nos transforma em trabalhadores. Por isso precisamos orar. Santifica o teu povo, santifica a tua igreja, trabalha nos corações, porque enquanto oramos, amados, Deus vai trabalhando em nosso favor. Deus vai trabalhando em favor da sua igreja, vai moldando o nosso caráter, vai fazendo conosco aquilo que muitas vezes nós pedimos na vida do outro. Abençoa, transforma, cura. Enquanto você ora por alguém, Deus muda a sua sorte. Foi assim na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, Deus mudou a sua sorte enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele clamava, Deus foi mudando. Quer mudar seu casamento? Ora pelo teu marido. Ora pela tua mulher. Quer mudar o relacionamento com os filhos? Começa a orar por ele. Para de orar só por você. Pelas coisas que você quer. Pelos sonhos que você tem. Pelas bênçãos que você quer que derrame sobre a sua vida. Começa a orar por aquele que está fora. Começa a orar por aquele que está perdido. Começa a clamar por aquele que está lá, comemorando lá. Do jeito que nós falamos aqui. A gente não entende porquê, mas a gente clama. Porque o Espírito pode alcançar. Deus pode fazer uma obra. E no tempo de Deus, o avivamento vem. No tempo de Deus, a sua obra é realizada. No tempo de Deus, nos será dada a oportunidade e nós vamos falar do amor de Deus. E o nome do Senhor vai ser proclamado. Amém? Será que podemos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Senhor, quantas vezes nós oramos, Pai, mas nos colocamos numa condição superior. Muitas vezes nós oramos para as pessoas que estão no mundo perdidas, afastadas de Ti. E nós oramos como fez aquele fariseu que disse: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse. Nós muitas vezes oramos, Pai, e nos colocamos numa santidade, Deus, numa posição de superioridade, Deus, com relação àqueles que não Te servem. Oh, Deus. Oh, Senhor.
Mas o que queremos te pedir, Deus, é que o Senhor nos dê um coração disposto a nos colocar no lugar daqueles que não te servem. Nos dê um coração para que a gente se coloque no lugar do samaritano, Pai. Que mesmo na sua confusão teológica, estava ali caído, precisando de um milagre, Senhor, precisando de um auxílio, um apoio na sua vida. E orar não adiantava. Ir para a igreja não adiantava naquele momento. Naquele momento, a única coisa que adiantava era a nossa ação, era a ação da igreja. E, Senhor Deus, foi um samaritano que agiu. Foi um samaritano que trabalhou, Senhor. Pai, que possamos olhar à nossa volta, Senhor. No catete, na nossa vizinhança, no lugar onde nós moramos, Pai. Porque ali existe, Deus, também samaritanos caídos. Pessoas, Pai, que estão, Senhor, desalentadas, pessoas precisando de uma oração, pessoas precisando de uma roupa, uma camisa, um prato de comida. Senhor, pessoas precisando, Deus, de um milagre nas suas vidas, Pai, que só a igreja pode dar. Oh! Rebaixou! Aleluia! Aleluia!